O introito da missa, né, é um convite ao louvor do Senhor, do nosso Deus, o Rei Supremo, Rex Magnum, né, Rex Magnum da Terra. Então, esse é o fim supremo de cada um de nós, é o nosso destino, louvar a Deus. Louvar a Deus com nossa vida, louvar a Deus com nossas obras, louvar a Deus com nossos frutos. Esse é o destino de cada ser humano, de cada criatura. E é um destino ainda mais exigente para o cristão. O cristão deve produzir bons frutos. A nossa justiça, diz nosso Senhor, deve ultrapassar a dos escribas e dos fariseus. Nós temos o que eles não têm. Nós temos os sacramentos que eles não tiveram acesso. Nós, católicos, temos os sacramentos que os protestantes não têm. Nem outra religião tem os sacramentos que tem a Igreja Católica. Esses sacramentos que conferem todas as graças necessárias para que produzamos bons frutos. Portanto, temos mais do que obrigação de ultrapassá-los em justiça e em santidade. É uma obrigação nossa. Então, é o destino de cada homem e particularmente de cada cristão, de cada católico, que louve a Deus com suas obras, com seus frutos. Nem todos, porém, compreendem essa missão. Ou não querem compreender, não se esforçam para isso, e, portanto, fica por isso mesmo. Vemos o mundo dividido em dois campos. Aqueles que produzem bons frutos, que são poucos, né? E aqueles que produzem maus frutos, e é a grande maioria. Então, a maioria não está preocupada em louvar a Deus com sua vida. A maioria das pessoas está preocupada em louvar a si mesmo, em satisfazer seus apetites, em agradar o mundo, não em agradar a Deus. Então o mundo está dividido. Este mundo onde jaz o maligno, este mundo em que o mal impera, então existe um conflito perene entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno, entre a carne e o espírito, como diz São Paulo, né? Existe esse conflito. E ele diz: eu faço o mal que não quero e não consigo fazer o bem que quero. Então, esse conflito que São Paulo dizia é um conflito que nos acompanha. São Paulo, na sua epístola, vai nos falar que é necessário que sejamos escravos de Deus. Não do mundo, não do pecado, né? Não do demônio. Como falei, a maioria das pessoas são escravos do mundo, são escravas do mundo, são escravas do demônio, são escravas do pecado, e não está nem preocupada em se livrar dessa escravidão, né? dessas cadeias, dessas algemas que os escravizam. Não está nem, está muito preocupado não. Mas o salário do pecado, né? O soldo do pecado, como diz São Paulo na sua epístola aos Romanos, o soldo do pecado é a morte. Então nós vemos isso. Pessoas que andam por aí apenas vegetando, né? Espiritualmente são mortas, pessoas mortas. A alma está morta, está falida, né? Por quê? Nós vemos isso como? Pelos frutos que essas pessoas
produzem, né? Pelos frutos conhecereis a árvore. Então, se o mundo está perdido, né? Cheio de tantas mazelas, né? Sem enumerar, já sabe disso. A violência, tanta coisa, né? Injustiça, o pecado, enfim. Então, os frutos disso é a morte. É a morte. O salário do pecado é a morte. Então, essas pessoas já vivem mortas, espiritualmente mortas. A alma já está morta há muito tempo. Porém, nós precisamos, repito, né, como cristãos, como católicos, produzir bons frutos. Assim, toda árvore boa dá bons frutos, e toda árvore má, obviamente, dá maus frutos. Toda árvore boa dá bons frutos e a árvore má dá maus frutos. Uma árvore má não pode produzir bons frutos, assim como a árvore boa também não vai produzir maus frutos. Como é que está a nossa vida? Como serão os nossos frutos? São agradáveis a Deus ou são ruins, são amargos? Portanto, por seus frutos é que conhecereis os homens. E Nosso Senhor vai alertar aqui, no Evangelho de São Mateus: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, Domine, Domine, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ou seja, produz bons frutos. Nem todo aquele que fala o nome de Deus produz bons frutos. E sem esses bons frutos não entrará no reino dos céus. Será jogado no fogo, na geena, né, no inferno. Então, que nossas atitudes, nossas obras, elas mesmas, né, já possam proclamar o nome de Deus. Então, proclamemos o nome de Deus com nossas obras, não simplesmente com nossa boca, Senhor, Senhor, mas sim com nossas obras. Uma vida de santidade, virtudes, de bons frutos. E assim também os homens possam louvar a Deus por causa de nós, ou até apesar de nós, né? Possam também louvar a Deus. Por isso que é uma obrigação nossa, né, católicos, é uma obrigação nossa dar bons frutos, dar bom exemplo para os outros. Era esse exemplo bom, era esses frutos bons que os cristãos, lá no início, conquistavam as pessoas. As pessoas viam, os pagãos viam os católicos, os cristãos naquele tempo, e se encantavam com aquele estilo de vida deles. Então, vejam como eles se amam, vejam como eles rezam. São pessoas sinceras, são pessoas honestas, enfim, são pessoas santas. Então, esse exemplo arrastava as pessoas, né? Pessoas queriam imitar também. São Pacômio, certa vez ele era pagão, né? Fazia parte do exército, dos soldados lá de seu país, e numa batalha ele teve a graça de se hospedar, ou de ser acolhido num mosteiro, né? No deserto. Chegou lá, tinha esse mosteiro no meio do deserto, lá acolheram eles. Ele ficou tão impressionado ele não conhecia católico, não conhecia cristão, ele ficou tão impressionado com a hospitalidade que os monges, né, tinham com eles, que ele ficou encantado. Aí falou pro superior deles: eu quero ser igual a esses homens aí. Eu quero o que eles querem, que eles têm, aliás. Quero o que eles têm. Então, a partir daquele momento, ele já se resolveu, né? Era bem jovem, se resolveu. Quando terminou aí a batalha, ele já voltou para o mosteiro e ficou lá, né? No grande santo São Pacômio.
Então, é assim que devemos as pessoas, conquistar as pessoas também, para elas verem a nós, eu quero o que eles têm. Será que somos assim? Às vezes é o contrário, né? Você olha assim, esse aí fala que é católico, olha só a vida que ele leva, ao exemplo que ele dá. Não. Pelos frutos conhecereis. A gente já veio do modernismo, né? A gente já veio, quais são os frutos lá que lá produzem, né? Quais são os frutos que tem lá? São frutos amargos, frutos insípidos, frutos podres, né? Porque a árvore é má, então os frutos são maus. Então nós temos aqui a árvore boa. Então, a árvore boa que é a própria igreja, né? Os sacramentos, a doutrina de sempre. Então produzamos bons frutos para a glória de nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.